Pessoal, vamos falar hoje aqui sobre a lei de Hooke generalizada, aplicada na engenharia. Eu espero que nesse ponto você já tenha assistido os vídeos de lei de Hooke, os 2 vídeos de exercício que eu postei aqui no canal, porque agora o nível vai aumentar um pouquinho de complexidade, tá? Antes de começar, eu vou me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. E anteriormente, nós vimos a lei de Hooke para uma direção. Então a gente tinha aqui o nosso pilar, a nossa viga, e aplicando uma força F no sentido longitudinal da nossa estrutura, a gente tinha uma deformação, a gente tinha um alongamento ΔL, tá? Então o nosso ΔL, pela lei de Hooke, é dado pela força vezes o comprimento inicial da barra, dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área da seção transversal. Então, esse aqui era o deslocamento na direção Y. Então, aqui eu tenho um eixo XY, e a gente estava calculando a deformação, o alongamento, na direção Y. No entanto, não é só na direção Y que vai ter uma alteração no comprimento. Vai um pouco além disso, tá? No entanto, no estado plano de carregamento, ou seja, a gente está no plano XY, existe um deslocamento transversal além do deslocamento longitudinal. Então vamos focar aqui no desenho da esquerda. A gente tem aqui a nossa barra que está sendo puxada aqui na direção Y, então a gente está puxando aqui com a força F. E além da gente esticar ela e gerar um ΔL na direção Y, a gente vai ter um encurtamento na direção transversal, ou seja, na direção X. Então perceba que conforme eu puxo o meu elemento, ele vai comprimindo nas laterais. Então aqui a gente tem um ΔD sobre 2 e um ΔD sobre 2 de cada lado, tá? Vamos entender o porquê que isso acontece, qual que é o parâmetro que está relacionando isso. Então, longitudinalmente, como a gente já sabe, a gente tem que o ΔL é igual a N vezes L sobre A. Com a deformação em Y, sendo a tensão em Y dividido pelo módulo de elasticidade. Lembrando, estamos no regime elástico, no regime linear, em que conforme a gente aumenta a tensão, a deformação aumenta proporcionalmente. Então, a gente tem essa relação aqui, tá? Beleza. Só que na direção transversal, a gente tem a deformação em X, que vale ΔD sobre D. Ou seja, aqui a variação de comprimento, o ΔD sobre 2 somado aqui de cada lado, e o D, que era o comprimento inicial na direção transversal. E por enquanto, essa aqui é a única informação que a gente tem sobre X. Agora vai entrar um tal de coeficiente de Poisson, que vai ser representado por essa letra grega, o Vzinho. Eu não sei qual é o nome grego dessa letra, mas ela é uma propriedade que relaciona a deformação longitudinal, ou seja, na direção do carregamento, que é essa força F, com a deformação transversal, que vai estar no eixo X, no eixo oposto. Como que é dado, então, esse coeficiente de Poisson? Ele é equivalente a menos deformação transversal dividido pela deformação longitudinal. Então, no nosso exemplo, o coeficiente de Poisson é dado por essa relação aqui. A deformação em X, negativo, a deformação em X dividido pela deformação em Y. Então, aqui eu desenho. E é legal que a gente consegue perceber o sentido desse sinal negativo. Por que é um sinal negativo, Vitor? Ora, se a gente está alongando na direção Y, a gente vai encurtar na direção X. Percebe que está diminuindo o comprimento de D. Enquanto em L, o comprimento L está aumentando. Então, por isso que o sinal é trocado, é um sinal negativo. E olha o que a gente consegue aqui se a gente desmembrar essa equação. Se a gente começar a abrir esses termos, então o εy, a gente pode trocar por essa relação e o εx a gente consegue trocar por essa relação aqui. Então a gente consegue abrir toda essa equação
e dependendo do que o problema está pedindo, a gente consegue chegar no nosso resultado. Então, se você queria chegar quanto que era a variação de comprimento na direção transversal, é só você pegar essa equação, joga o D para o outro lado e pronto, você consegue calcular. Entendeu? Show de bola. E agora, a gente vai além do estado plano. Agora o estado plano é de carregamento. A gente vai ver agora o estado multiaxial de carregamento. Porque além do eixo X e Y, a gente também tem o eixo Z. Então aqui eu desenhei um cubinho, tá? Em que a gente tem as três tensões, tensão Z, tensão Y e tensão X. E conforme a deformação, a gente consegue relacionar elas através do coeficiente de Poisson. Então olha só, aqui nessa direção da tensão X, a gente vai ter o epsilon' X. Para a tensão Y, a gente vai ter o epsilon' X. E para a tensão Z, a gente vai ter o epsilon X''''. Cada termo, cada deformaçãozinha, vai estar relacionada com a tensão e o módulo de elasticidade. Então, o epsilon X global desse estado de multiaxial, ele vai ser a soma dessas três deformações. Então, a deformação em X', ela vai ser simplesmente o σx dividido pelo módulo de elasticidade. Só que o epsilon X'', que é dado pela força na direção Y, ele vai ser menos o coeficiente de Poisson vezes o σy dividido por ele. Mas se a gente tiver a força no sentido Z, se ela estiver para cá, como que vai ser a deformação em X? Vai ser o epsilon X''', que é igual ao menos o menos coeficiente de Poisson vezes a tensão em Z sobre o módulo de elasticidade. E se a gente colocar em evidência o termo 1 sobre E, a gente chega nessa bela equação aqui, que é a deformação total na direção X. Então, a gente vê aqui o σx, que é quando a força está aplicada no sentido X, menos quando a força estiver aplicada nos outros eixos, que vai ser exatamente esse termo aqui. Beleza? Então agora a gente viu, se a gente estiver interessado na deformação em X, a gente vai ter essa equação aqui. Mas e se a gente estiver interessado na deformação global em Y ou na deformação global em Z? A gente consegue fazer para todas as direções. Então aqui eu fiz todas as equações para todas as direções. Se quiser dar uma pausa para entender melhor, eu recomendo, tá? Mas segue aqui o mesmo raciocínio, tá? Então, aqui eu deixo a tensão principal, que é relacionada à deformação que a gente está interessado. Então, para a deformação em X global, deixei o σx, o σy para o epsilon e o epsilon z, o sigma z. E dentro do Poisson, a gente tem as outras tensões nas direções opostas. E é isso. Essa aqui é a lei de Hooke generalizada, tá? E a gente precisa sempre lembrar que, como a gente está trabalhando com a lei de Hooke, a gente tem que considerar as seguintes hipóteses. A gente está trabalhando com pequenos deslocamentos, elasticidade linear, que eu já venho comentando aqui não sei quanto tempo, trocentas aulas de lei de Hooke, e o material isotrópico, que aí você conserva as propriedades de módulo de elasticidade, enfim. E assim, a propriedade de superposição de efeitos é válida. Assim a gente consegue somar as três deformaçõezinhas, o epsilon''x, epsilon''x e o epsilon''x, para formar a deformação global do epsilon x. Depende, né? Se você está querendo ver do x, do y, do z. Só é válido se a gente fizer essas três considerações, dessas três hipóteses. E no mais é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei, deixe se inscrever, comentar o que vocês querem ver aqui no canal. E no mais é isso. Até mais.